O assunto é substituições no benzeno, no núcleo benzênico, ok? Você vai encontrar, o pessoal do equipe vai encontrar esse assunto no caderno 2, tanto a galera do terceiro ano quanto o pessoal do pré-vestibular, ok? Um grande abraço a todos. Muito bem, nós vamos falar do benzeno, mas antes eu queria lembrar para você o que nós vimos na aula passada, rapidinho para você fazer uma comparação. Quando você tem um alcano e você quer transformar um alcano em um aleto, o que nós vimos? Ocorre um processo de substituição. O hidrogênio do alcano é substituído por um halogênio. Então você vai fazer a chamada reação de halogenação. Certo? Entra o halogênio, sai o hidrogênio. O alcano se transforma em um aleto. Um alcano também pode reagir com ácido nítrico em meio aquecido e ele se converte num nitro composto. Como é que você deve fazer a quebra no ácido nítrico? É uma cisão homolítica, você faz isso. Sai o hidrogênio e entra o grupo nitro. Então você obtém um nitro composto. Essa reação é chamada de nitração. E nós temos a sulfonação. Reação do alcano com ácido sulfúrico meio aquecido. Você consegue transformar o alcano num ácido sulfônico. A cisão é semelhante à do ácido nítrico, veja. Nos dois casos, você percebeu que o hidrogênio se junta com a hidroxila do ácido para formar água e o outro grupo vem substituir o hidrogênio? Então nós temos a reação de nitração, nós temos uma halogenação e nós temos uma sulfonação, certo? Nós temos a halogenação, nós temos a sulfonação e nós temos a nitração quando se trata de alcano. HSN, halogenação, sulfonação, nitração. O alcano é convertido respectivamente num aleto, num ácido sulfônico e num nitro composto. Reações semelhantes a essas aqui, nós vamos encontrar no benzeno, ok? O benzeno também sofre reações de substituição. Primeira explicação. Se o núcleo benzênico tem ligação π e ele não é saturado, como um alcano, por que ele dá reação de substituição? A explicação, você já está imaginando qual é? Lembra das ligações do núcleo benzênico? Como ele tem ligações que não são classificadas nem como duplas, nem como triplas, são ligações ressonantes, isso faz com que ele tenha um comportamento especial. Ele, diante de alguns reagentes, sob determinadas condições, ele se comporta como se fosse saturado. Tá? Ele se comporta como se fosse saturado, dando processo de substituição. Mas há uma diferença importante. Enquanto no alcano nós vimos a substituição ocorre por via homolítica, para atacar o núcleo e substituir hidrogênio, você tem que ter o chamado eletrófilo, a espécie que tem o que? Olha, o déficit de elétron. Então você vai ter uma cisão heterolítica, logo é essencial a ação de um catalisador. Aí eu tenho a cisão heterolítica, e isso aí você tem que ver aquele vídeo, o vídeo de cisão homolítica, cisão heterolítica, para recordar. O eletrófilo ataca o núcleo, pode atacar em qualquer um dos carbonos, e um dos hidrogênios é substituído. O que eu tenho aqui? O eletrófilo, que substitui o hidrogênio. Então, é uma reação semelhante à do alcano, porque é substituição. Porém, o mecanismo é diferente. Lá você tem um mecanismo por radicais livres, e aqui você tem um mecanismo iônico, íons. E quem ataca o núcleo é a espécie positiva. Por isso, ela é chamada de quê? De substituição eletrofílica. Então, aqui a fórmula do benzeno, C6H6, vai sair um hidrogênio, vai entrar um eletrófilo. Então, isso aqui é um derivado do benzeno. Quem são esses atacantes aqui? Quem são essas espécies, as mais importantes? Elas estão listadas aqui. O atacante que eu chamei Z é o eletrófilo, é ele que ataca o núcleo. Tá destacado aqui. O benzeno pode reagir com halogênios, halogenação, com aleto de alquila, com aleto de acila, com ácido nítrico e com ácido sulfúrico. Percebeu? Note que essa reação de halogenação, nitração e sulfonação também ocorre no alcano, só que aqui o mecanismo é por íons, tá? E lá é radicalar. Já esses dois casos aqui, são específicos do núcleo, não ocorrem com o alcano, certo? A reação é de alquilação e de acilação. Muito bem, note que eu destaquei também quem é o eletrófilo que ataca o núcleo. No caso dos halogênios, você escolhe qualquer halogênio. Se for um aleto de alquila, lembre-se que o halogênio é mais eletronegativo que o grupo. Este grupo R é positivo. A mesma coisa, sempre que você tem um aleto, o halogênio é negativo, o restante do grupo é positivo. No caso da nitração, a espécie positiva é o grupo nitro. No caso da sulfonação, é o grupo sulfônico. Pronto, gente. É isso. Então, o benzeno sofre essas 5 reações.
chamadas respectivamente, memorizou? Halogenação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts, em homenagem aos dois químicos que desenvolveram esses processos, nitração, sulfonação. Olha só, como é que se dá o mecanismo para a gente tentar entender? Ó. Veja o caso de uma halogenação feita com o bromo. Bromo diante de um catalisador, que é o brometo férrico, esse ferro aqui, olha, ele tem déficit de elétron. Lembra quando você tem uma espécie em que o átomo central não completa o octeto, é um metal de transição, ele tem déficit de elétron. Então ele pode puxar elétrons, não é isso? Olha, o ferro puxa elétrons. Ficou com um par de elétrons do bromo, né? E o bromo se associou ao ferro aqui, ó. Por isso ficou FeBr4 e o Br+. Então eu tenho uma cisão heterolítica aqui, certo? Ó, esse par de elétrons se desloca no sentido do ferro. Eu tenho agora o eletrófilo, ele precisa de elétron, ele ataca o núcleo em qualquer posição. Quando ele se aproxima do anel, ele puxa do anel um par de elétrons. Ó. Se ele está precisando de elétron, ele é um eletrófilo, ele se aproxima e puxa um par de elétrons, qualquer um, de onde ele se aproximar, de qualquer carbono. Ao puxar o par de elétrons, ele estabelece uma ligação covalente. Mas note que esse carbono, que eu vou apontar com seta aqui, ó, teve um prejuízo, porque havia um compartilhamento aqui, esse par de elétrons agora se desloca para cá, ó, eu tenho um par de elétrons aqui, e esse camarada aqui, que era esse carbono, perdeu elétron. Então, sempre que um eletrófilo ataca o núcleo, vai formar esse intermediário chamado de carbocátion ressonante. Ele é ressonante porque você tem a ressonância das ligações juntamente com a carga. Então, a carga se desloca junto com os elétrons. Então, temos um carbocátion. Bem, como é que o passo seguinte vai finalizar? Uma vez que entrou o bromo positivo, confere, este hidrogênio aqui, olha, vai ser sacrificado, porque o carbono positivo, ele consegue puxar elétrons agora, certo? Então, ele puxa elétrons do hidrogênio. Ó. O hidrogênio, então, sai na forma de íon positivo, reagindo com FeBr4, formando o HBr, hidrogênio com um dos bromos, e o FeBr3. Note que isso aqui é o que a gente chama de catalisador. Você lembra do conceito de catalisador que você estudou em cinética? O catalisador é aquela espécie que, embora ele participe do processo, ele não é efetivamente consumido. Ele é consumido, ó, note que ele foi consumido aqui, aquele aparece como reagente, mas aquele aparece como produto. Então ele foi consumido e regenerado. Logo, ele é o catalisador do processo. Ó. Muito bem. Quem são os reagentes? O bromo e o benzeno. E quem são os produtos? O bromo, o benzeno e o HBr. Isso aqui é o intermediário. Você não vai fazer a reação, certo? Escrever o processo desse jeito, você vai simplificar. Mas é para você entender que sempre que um eletrófilo ataca o núcleo, forma-se um carbocátion. E depois é que sai o hidrogênio para formar o produto, regenerando a ligação. Ok? Até aí? Então, o que você precisa saber fazer? Eu vou fazer aqui uma questão, aí num outro vídeo eu vou gravar outras questões, tá? Olha só. Escreva as fórmulas dos produtos obtidos nas seguintes transformações. Benzeno e cloro na presença do cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio é o catalisador, o que está em cima da seta, certo? Então já sei que aqui tem catalisador. O que é esse aquecimento? Eu tenho que pensar em homólise aí? Não. Tá? Homólise, quando a reação ela precisa ser desencadeada por via homolítica, você vai usar luz, você vai usar peróxido, você pode usar aquecimento em temperatura alta, mas você não vai usar esse catalisador, tá bom? Então, quando aparecer o catalisador aqui na reação do núcleo, você vai pensar em cisão heterolítica. O objetivo do aquecimento é tornar a reação mais rápida, né? O aumento da temperatura favorece as colisões, para que elas fiquem mais frequentes e para que essas colisões sejam mais efetivas e formar o produto. Agora, vamos ver como é que você vai desenvolver aqui a questão, como é que eu vou saber quem é um produto? Olha como é simples. Então, o que eu tenho que pensar? Os alcanos, vamos recordar, sofrem substituição de hidrogênio. É isso? Eu vou substituir hidrogênio no alcano. No núcleo benzênico, que eu vou representar por AROH, eu também faço a substituição de hidrogênio. Mas lembre que enquanto aqui você faz uma cisão homolítica, aqui você faz uma cisão heterolítica. O hidrogênio sai sem levar o par de elétrons dele no núcleo benzênico. Então, já deixei o hidrogênio destacado. É claro que em cada posição dessa aqui tem o hidrogênio, mas eu não precisei destacar em todos. Vou colocar só para você recordar. Cada posição tem um hidrogênio. Você pode substituir qualquer um desses hidrogênios. Ele vai reagir com quem? Com o cloro. O catalisador promove uma cisão heterolítica. Um deles fica positivo, um deles fica negativo. Tá? Isso aqui tanto faz, já que são elementos, são átomos do mesmo elemento. Então, vamos imaginar que o par de elétrons se deslocou para cá. Tá? Ficou negativo, positivo. Eu poderia fazer o contrário, colocar aqui negativo, aqui positivo? Sim, tanto faz. Esse eletrófilo, olha, ataca o núcleo.
em qualquer posição. E daqui sai o hidrogênio. Então você faz uma troca. Ó. Entra um halogênio, sai o hidrogênio. Processo de substituição. Repetimos aqui o núcleo, o cloro. E esse hidrogênio se junta com outro cloro, formando o HCl. O nome do composto formado, se ele te pedir, cloro ligado ao benzeno, cloro-benzeno. Pode fazer a nomenclatura rádico-funcional, ó. Cloreto de fenila. Isso aqui pode ser chamado de benzeno, quando você considera ele como se fosse, né, uma cadeia de hidrocarboneto, e fenil, quando você considera como grupo. Ok? Então é isso. A gente deu uma ideia geral nesse vídeo 1. No próximo vídeo eu faço mais exercícios relacionados ao núcleo benzênico. Um abraço.